E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alex Ismael, mais uma aula aí do nosso curso de automações com Django, e agora nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a condição if no Python. Esse tipo de condição permite você executar alguns blocos de código onde você terá um resultado final se a condição, ou seja, ele irá executar o código, apresentar algo na tela ou executar fazer uma outra ação caso a condição seja verdadeira. Para esse teste que nós vamos aplicar aqui, eu vou mostrar uma maneira bem básica. Então vamos criar uma variável chamada número. E ao invés de você já dar um valor a esta variável, vamos dar a opção de você digitar um valor na tela. E lembrando que quando nós usamos o input para fazer uma inserção, para inserir algum dado, ele já chega como string. Então, como vamos utilizar o exemplo aqui como inteiro para poder fazer o exemplo de condição, você vai colocar o int input, ou seja, tudo que digitar, o valor, o número que digitar, ele já vai ser como inteiro. E aqui nós vamos colocar a seguinte frase. Entre com um número, espaço. Beleza, então se eu já executar aqui, ele vai pedir para a gente digitar um número. Como não colocamos nenhuma condição, ele simplesmente vai terminar o código. E agora, a primeira condição que nós vamos usar aqui no if vai ser if, ou seja, se o número for maior do que 0, você vai dar um ele já vai fazer a indentação, você vai colocar na tela que o número digitado é positivo. Certo? Beleza. Aqui eu coloquei número. É número. Ctrl S. Beleza, aqui eu vou limpar. E se eu executar aqui e colocar o número 10, ele vai apresentar o número digitado é positivo. Por quê? Porque o número digitado realmente é maior do que 10. Ah, beleza. Então, se eu colocar um 0 da vida aqui, eu não vou executar nada, porque essa condição aqui, essa estrutura condicional, eu dei para ele uma única condição. Então, se ele não entrou dentro dessas condições aqui, ele simplesmente vai parar o código. Vai parar, não vai fazer mais nada. Então, aqui nós vamos colocar uma segunda opção, que é o elif, que seria como se fosse assim, traduzido para o português, é como se o número for maior do que 0, vai fazer isso. Se for número for menor do que 0, print, o número digitado é negativo. Beleza. Estamos chegando aqui já a um final. Já estamos fechando todas as portas aqui dessa simples operação. Beleza, então vamos lá. Se eu digitar 10, ele vai dar positivo. Se eu digitar menos 1, ele vai dar negativo. Beleza. E se eu digitar 0, o que vai apresentar? Nada, ele vai dar como a primeira opção. Ele não tem nenhuma condição para ela e simplesmente vai parar o código. Então, a gente vai e coloca aqui um else. Ou seja, se de tudo, se for maior do que o 0, vai fazer isso. Se for menor do que o 0, vai fazer isso. Se não, ou seja, qualquer uma das outras opções que não for válida, ele vai apresentar. Nós vamos dar um print. O número é igual a 0. Alex, e se, nesse caso, aqui vamos executar aqui, e vamos colocar o 0, e se nesse caso, aqui tá vendo, apareceu o 0, eu vier aqui tirar o elif menor do que 0.
Bom, então, aqui a gente tem a condição do número maior do que zero, mas nós removemos o de menor que o zero. Então, se eu vier aqui e colocar -1, ele já vai pular lá para o else. Por quê? Porque o else é como se você falasse assim, se de nenhuma condição acima der certo, você sempre vai fazer isso. Então, nestes casos, é quando você tem uma opção, um código, a quantidade de brechas ou de condições forem muito pequenas, rola você utilizar um if ou um else. Mas agora imagine você tendo um código em que existe diversas possibilidades de resultados ou de entradas de valores. Você não pode colocar dezenas ou centenas de if. Pode, mas o seu código, além de ficar poluído, ele não vai ficar muito... A performance do código vai perder com o tempo ali. Então é lógico que existe outras maneiras e outras formas de atribuir condições dentro de um código, que nós veremos nas próximas aulas. Fechou? É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.